E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, meu nome é Rodolfo, professor do Método, e a gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior, que é a parte de Geologia Geral. E eu decidi começar fazendo uma retomada de um vídeo que a gente assistiu na aula anterior. Não sei se vocês lembram o que é que esse vídeo aqui ele representa. Não sei se vocês estão lembrados o que essa região aqui ela significa, o que esse movimento aqui ele simboliza. Isso aqui nada mais é do que as correntes de convecção, as células de convecção do manto. Isso é material magmático e essa corrente, essa movimentação é o que vai originar o movimento das placas tectônicas, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Veja como o movimento, ele é um movimento bastante sincronizado, circulatório. Essa imagem aqui mostra também. Vejam, cada circulação dessa é uma célula que nós chamamos de célula de convecção e ela vai fazer com que as placas tectônicas se movimentem. A questão é, essas placas têm um movimento determinado ou elas ficam à deriva, como a teoria da deriva continental ela vai afirmar para a gente? Não, essas placas elas vão ter um movimento organizado. A gente divide o movimento das placas em três movimentos principais, que nós chamamos de movimentos convergente, divergente e um movimento transcorrente ou conservativo. Como é cada movimento desse? Aí eu tenho aqui algumas informações depois para vocês darem uma lida e darem uma reforçada, conseguirem memorizar o que cada movimento desse significa. Mas, de maneira geral, o que é um movimento convergente? Quando é que alguma coisa converge? Seria um movimento de choque, de encontro. Então, quer dizer que quando eu tenho duas placas tectônicas indo uma em contato da outra, esse movimento é um movimento convergente, que vou mostrar a vocês de maneira mais prática e vou dizer as consequências. Movimento divergente seria o afastamento. Divergir é separar. E um movimento transcorrente ou conservativo, ela nem vai se aproximar, nem vai se separar. Simplesmente você tem um movimento de contato, de atrito entre as placas, que é o que vocês conseguem ver nessa imagem. Movimento divergente, as placas se separam. Movimento convergente, as placas se aproximam. E o movimento conservativo, elas vão ter um atrito em relação à outra. Professor, existem placas tectônicas no planeta Terra que fazem os três tipos de movimentos? Sim, e aí eu vou mostrar a vocês no final um mapa com as placas tectônicas para a gente conseguir identificar os movimentos. Antes, vou mostrar a vocês as características de cada movimento desse. Movimento convergente é um movimento de aproximação e esse movimento ele vai ter como principais consequências o quê? O que é que você consegue observar nas imagens? Você consegue observar, por exemplo, a formação de montanhas, que é o que nós chamamos de dobramentos. A gente consegue observar, por exemplo, a atividade vulcânica e a gente consegue observar também uma atividade sísmica. Então isso quer dizer que o movimento convergente ele vai ter uma série de consequências. Tectonismo, que vocês conhecem como terremoto ou maremoto, a atividade vulcânica, formação de montanhas, dentre outras consequências. Beleza? O movimento divergente, a gente consegue também ver aqui imagens bastante comuns. Professor, o que seria essa região aqui? Isso aqui seria a parte a parte leste do continente africano. Essa área aqui, que é o que eles chamam de chifre da África, é a região do Rift Valley. Essa área aqui é uma área de separação de placas tectônicas. Tanto se vocês olharem, onde eu tenho a parte pontilhada, eu tenho um conjunto de vários lagos. E esses lagos são chamados de lagos tectônicos, porque eles vão se formar a partir do afastamento das placas. Isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama da dorsal mesoatlântica. Fica no meio do Oceano Atlântico. E ela vai se formar a partir de quê? A partir do afastamento também de placas tectônicas. A placa africana, ela se afasta da placa sul-americana. Anualmente tem uma média de movimentação de 3 centímetros. Professor, mas 3 centímetros é muito pouco. É quando você pensa na sua idade, que deve ser de 15 anos. Mas você vai pensar, por exemplo, numa idade
geológica da Terra, onde a Terra tem 4 bilhões de anos. Faz as contas aí, cidadão. 3 centímetros vezes 4,5 bilhões de anos. Conta aí, depois me diz quanto é que vai dar. Aí tem a distância aí do Oceano Atlântico, beleza? Isso é o que a gente chama de movimento divergente. E o outro movimento é o movimento conservativo. Professor, e o que isso aqui quer dizer? Que área é essa aqui? Tem até um filme muito legal, que também é muito mentiroso, que é chamado de Terremoto, a Falha de San Andrés. Se vocês assistirem aquele filme, é exatamente essa região aqui, ó, que pega Los Angeles, São Francisco, Califórnia. Essa área é uma área onde a gente tem uma falha conservativa, uma falha transcorrente. E isso aqui origina o quê? Essa imagem que vocês estão vendo, que seria uma região de falhas geológicas, certo? Então, movimento conservativo, movimento convergente e movimento divergente. Você não pode esquecer. E para a gente fechar, eu tenho o mapa das placas tectônicas. Esse mapa aqui, ele vai mostrar exatamente a disposição de todo o planeta Terra, porque todo o planeta Terra está sobre placas tectônicas. Por exemplo, o Brasil, ele está em cima da placa sul-americana. E isso é uma informação muito importante. Por quê? Porque ela vai justificar, por exemplo, a ausência de terremotos muito intensos no Brasil e também a ausência de vulcões ativos. Que eu vou dizer a vocês depois a diferença entre um vulcão ativo, inativo e um vulcão extinto. O Brasil tem vulcões? Tem. O Brasil tem vulcões extintos. O Brasil tem terremoto? Tem, mas são terremotos provocados por outro tipo de situação que não é o choque de placas tectônicas, certo? Então, fica a dica para vocês também darem uma estudada, olhar o mapa e saber a divisão. Outra informação importante, vocês estão vendo que uma grande quantidade de pontinhos vermelhos você consegue observar nas áreas de contato de placas tectônicas, que é independente de ser convergente ou divergente, mas a maior parte dos vulcões também se encontra em áreas de movimento convergente. E eu trouxe para vocês darem uma olhada um pequeno vídeo que vocês também vão olhar a movimentação dos continentes através das placas tectônicas. E aí dá para perceber que essa região aqui que vocês estão vendo é a região do sudeste da Ásia. E esse vídeo vai mostrar a formação do Himalaia. Como é que se deu a formação do Himalaia? A partir do choque da placa indo-australiana com a placa asiática, euroasiática. Quando essas placas entram em contato em um movimento convergente, você tem o surgimento de uma montanha, uma cordilheira, que no caso seria a região mais elevada do planeta. O Himalaia se forma por um movimento convergente, beleza? E agora uma questão que vai falar justamente sobre essa parte de movimentação de placas tectônicas para a gente fixar legal. A questão diz o seguinte, tem uma imagem aqui embaixo e dá para perceber que essa imagem ela vai fazer dar uma enfatizada nessa região aqui mais central, que seria entre a África e o continente americano, beleza? Vamos para a questão. Observe a figura, que seria essa aqui, com destaque para a dorsal atlântica, que é justamente essa parte aqui que eu falei para vocês, ó. A dorsal atlântica, professor, por que ele chama de dorsal? Porque é como se fosse uma coluna vertebral no fundo do Oceano Atlântico, certo? Vamos lá. A partir dela, vamos fazer a análise. Segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes africano e americano continuam se afastando um do outro. Verdadeiro ou falso? E aí eu já comentei isso com vocês. Verdadeiro ou falso? Pensa aí. 2. A presença de rochas mais jovens próxima à dorsal atlântica, comparada à de rochas mais antigas em locais mais distantes, é um indicativo de existência de limite entre placas divergentes no assoalho oceânico. A presença de rochas mais jovens próxima à dorsal, comparada de rochas mais antigas em locais mais distantes. Ele está dizendo o seguinte, que perto do limite das placas eu tenho rochas mais recentes e longe do limite das placas eu tenho rochas mais antigas. Isso é verdadeiro ou falso? Pensa aí. 3. Semelhanças entre rochas e fósseis encontrados nos continentes que hoje estão separados pelo Oceano Atlântico
são considerados evidentes de que um dia esses continentes estiveram unidos. Será que essa informação foi falada em alguma das teorias que a gente estudou? Pensa aí. E o 4. A formação da cadeia montanhosa dorsal atlântica, que é uma cadeia submersa, resultou de um choque entre placas tectônicas, a norte-americana e a africana. Ele está dizendo que a formação da dorsal atlântica foi a partir do choque de duas placas tectônicas, a placa norte-americana e a placa africana. E aí? Depois de vocês pensarem, analisarem, se quiserem ter um tempo maior, dá uma pausa no vídeo para vocês analisarem e marcarem uma letra, beleza? Então, qual seria a resposta correta? A única alternativa que está errada é a 4. Por isso que a resposta é a letra A, onde a gente tem 1, 2 e 3 como resposta correta. Beleza, gente? Vamos agora para a segunda e última parte desse slide, beleza? Dessa aula, que seria a parte de agentes do relevo. Então, professor, o que são os agentes do relevo? São aqueles elementos que vão estruturar e modelar o planeta Terra, certo? Então, a gente costuma dividir em duas partes principais, que nós chamamos de agentes internos e agentes externos. Nesse momento, eu vou trabalhar com vocês os agentes internos, certo? Então, quais são os agentes que existem? Internos e externos, e cada grupo desse vai trazer elementos que vão trabalhar na questão da organização da Terra. Uns vão trabalhar de maneira muito mais intensas, que são os agentes estruturadores, que são os internos, e outros vão trabalhar da maneira mais branda, de maneira escultural, fazendo o modelado de toda a superfície terrestre, que é aquilo que a gente enxerga, que são os agentes externos, certo? Quais são os agentes internos que existem? A gente costuma dividir em dois, que é o tectonismo, que também é chamado de diastrofismo. Algumas pessoas conhecem o tectonismo como abalos sísmicos ou apenas terremotos e maremotos, e a atividade vulcânica. Isso aqui, gente, vai ser provocado pelo que a gente chama de movimentos epirogenéticos ou movimentos orogenéticos, que nós chamamos de epirogênese ou orogênese, que eu vou mostrar a vocês a diferença também nessa aula, certo? E os agentes externos é o que a gente chama de erosão, desgaste e decomposição ou deposição, certo? E isso aqui, a erosão, mais o desgaste, mais a deposição ou simplesmente sedimentação, é o que nós chamamos de intemperismo, certo? Intemperismo é um processo que vai atuar no modelado da rocha, certo? Como eu disse a vocês, o nosso foco agora vai ser a parte dos agentes internos. Vamos lá. Então, trabalhando os agentes internos, que nós também podemos chamar de agentes endógenos, muito cuidado com essa palavra. Por quê? Porque pode cair tanto a palavra interno, uma palavra estrutural, uma palavra endógeno. Tudo vai se referir à dinâmica interna da Terra. E aí a gente vai trabalhar com dois elementos principais. Os movimentos internos, eles vão se dar por orogênese ou epirogênese. Professor, e o que seria isso aí? Aí eu tenho aqui as informações depois para vocês darem uma lida, porque são palavras que não são tão fáceis de você relacionar. A orogênese são forças que atuam na rocha, fazendo com que ela tenha uma certa dobra. Vou repetir, a orogênese trabalha de maneira horizontal, dobrando a rocha. Certo, professor? Como é que uma rocha vai ser dobrada? Ela vai ser dobrada porque o grau de plasticidade dela permite que ela seja dobrada. E depois a gente vai ver os tipos de rocha. Epirogênese já é uma força que não vai fazer a rocha dobrar. Simplesmente a rocha vai quebrar. A gente diz que ela primeiro sofre uma fratura e depois ela falha, que é quando ela se desloca. E esse movimento da rocha quebrar e se deslocar vai acontecer de maneira vertical. Concluindo, o movimento orogenético, ele é um movimento horizontal,
E o movimento epirogenético é um movimento vertical. Isso vai acontecer devido ao movimento das placas tectônicas. Não pode esquecer, certo? Cada consequência dessa, cada agente desse vai fazer um modelado diferente na rocha. Eu tenho aqui duas imagens para mostrar a vocês, de uma maneira mais simplificada. Não sei se vocês conseguem perceber, mas a rocha aqui, ela teve uma certa dobradura. Veja como ela faz um caminho bastante sinuoso. Essas dobras que vocês estão vendo é um movimento orogenético. Já essa rocha aqui, vocês conseguem perceber que a linha dela, essa linha preta, ela não tem uma continuidade. Um bloco subiu, outro bloco desceu, outro bloco vai subir. Esse movimento aqui é porque a rocha, ela fraturou e depois ela se movimentou, formou uma linha de falha. Epirogênese e orogênese. E aí vocês não podem esquecer, certo? Agora a gente vai trabalhar os principais agentes, tipo as consequências da orogênese e da epirogênese. Eu começo falando para vocês do que nós chamamos de abalo sísmico, certo? E o que seria o abalo sísmico? Nada mais é do que o terremoto. Por que é chamado de abalo sísmico? Aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês darem uma olhada. É uma representação de como pode acontecer um terremoto, certo? Vejam, existe um lugar que seria exatamente no limite entre dois blocos rochosos, que a gente pode dizer, inclusive, que são duas placas tectônicas. Essas placas, elas estão colidindo. Como elas estão colidindo, então vai ser um movimento convergente. Quando essas placas se batem, se chocam, é liberada uma energia. Essa energia, ela tem um ponto inicial que nós chamamos de hipocentro. Isso quer dizer que todo abalo sísmico, ele tem uma origem. Quando esse abalo, ele vai se propagando através das ondas sísmicas, aí eu vou deixar um pequeno lembrete para vocês, certo? Existem diferentes tipos de ondas sísmicas, certo? É um conteúdo mais técnico, mas eu acho que vale a pena você dar uma lida depois, certo? Existem as ondas primárias, secundárias, que são ondas mais internas, e tem as ondas mais superficiais, que são as ondas chamadas de ondas Love e ondas Rayleigh. Dê uma lida sobre essas ondas para você aprofundar um pouco seu conhecimento sobre a parte de ondas sísmicas, porém, essa parte aqui, ela é muito mais importante, certo? Mas nada impede de ser perguntado também sobre as ondas sísmicas, certo, pessoal? Então, veja, eu tenho a linha de falha, tive o abalo, esse abalo se propaga e pode ou não chegar à superfície. Quando ele chega, a gente diz que ele teve um epicentro. Por exemplo, quando os terremotos acontecem que nós sentimos em superfície, é porque esse terremoto ele teve um hipocentro e teve o seu epicentro, certo? Professor, os abalos sísmicos, eles vão ter quais causas? Eles podem ter três causas principais, que pode ser por exemplo, uma avalanche, um deslizamento muito intenso de terra, ele pode ser por uma movimentação de placas e ele pode ser também por atividade vulcânica. Isso são abalos provocados por agentes internos. Por quê? Porque existem terremotos de menor magnitude que vão acontecer de maneira mais superficial, que não necessariamente está atrelado a uma movimentação interna da Terra, certo? Então, dá uma fixada nisso aqui. E esse mapa que vocês estão vendo são as áreas que nós chamamos de tectonicamente instáveis. Se são áreas de instabilidade, são áreas de movimento convergente de placas tectônicas. Aí você olha para o Brasil. Graças a Deus, o Brasil já tem problema demais, não precisa ter mais esse, que seria com atividade tectônica, certo? Então, o Brasil ele está longe dos limites convergentes de placas tectônicas, por isso o Brasil não tem uma quantidade muito intensa de terremotos, certo? Voltando. Os abalos sísmicos eles vão ter duas escalas de medição diferente, certo? Que é o que nós chamamos de escalas Richter e escala Mercalli. O que é que essas escalas vão medir?
A escala Richter, ela mede a magnitude do sismo. Com certeza você já deve ter ouvido falar que um determinado terremoto, ele atingiu na escala Richter o valor de 5,2, 6,9, ou um terremoto muito mais forte, 9,3, que foi um dos terremotos mais fortes que a gente teve aqui na história do surgimento da Terra. Ou a gente tem isso a partir da medição da escala. E a gente também já ouviu falar que o grau de destruição daquele terremoto atingiu escala 2, atingiu escala 3. Então são as duas escalas diferentes que vão fazer a medição dos abalos. Escala Richter, magnitude, que seria essa pressão que ele vai chegar até a superfície, e a escala Mercalli, ela vai medir justamente os danos, a intensidade de destruição, certo? E aí a escala Richter varia de 1 a 9, mas pode ultrapassar se for um abalo muito intenso. E a gente tem a escala Mercalli, que vai de 1 a 12. Escala Richter, e você vê que quanto mais perto do 9, maior vai ser a intensidade da magnitude. Já na escala Mercalli, quanto mais perto do 12, maior vai ser o grau de destruição. E aqui eu tenho uma relação entre as duas escalas, a Richter e a Mercalli. Professor, todas as vezes que a escala Richter tiver um grau muito grande, a escala Mercalli também vai acompanhar? Geralmente acompanha, mas isso vai variar de acordo com o grau de desenvolvimento também daquele lugar. Por exemplo, lugares mais preparados, como o Japão, mesmo a escala Richter sendo bastante elevada, a escala Mercalli pode ser mais reduzida. Lugares menos desenvolvidos, como por exemplo os terremotos que acontecem na América Central, geralmente você tem a escala Richter não tão elevada, mas a Mercalli é bastante elevada. Aí tem que tomar cuidado com isso também. Mas geralmente, quanto maior a magnitude, maior vai ser a intensidade, certo? E para a gente fechar a parte de agentes internos, tem a atividade vulcânica ou vulcanismo, que também vai ter praticamente a mesma origem dos abalos sísmicos. São as áreas de colisão de placas tectônicas. Onde acontece um vulcão é o lugar que a gente chama de hot spot, um ponto quente, que é por onde vai sair o material magmático. Tem aqui uma explicação para vocês. O que seria a atividade vulcânica? Seria o processo de saída do material magmático da região do manto, que fica no interior da Terra. E esses vulcões vão ser classificados em 3 tipos: ativos, extintos ou adormecido. O ativo é aquele que pode entrar em erupção a qualquer momento. O extinto é aquele que há muito tempo não tem atividade vulcânica, ele não entra em erupção. E o adormecido é aquele que, durante um determinado período, ele não exerceu atividade vulcânica, mas pela sua localização, ele pode entrar em atividade, certo? E aí eu vou mostrar a vocês um mapa. Esse mapa aqui é bem interessante, porque ele vai mostrar as principais áreas de atividade vulcânica no mundo. Existem 2 áreas principais, que é o que nós chamamos de círculos de fogo. O Círculo de Fogo do Pacífico, que vai pegar toda essa região que margeia os continentes da América, da Ásia e da Oceania. E a gente tem o Círculo de Fogo do Atlântico, que vai pegar essa região mais central aqui, onde também a gente tem limites de placas tectônicas. De maneira geral, você vai sempre relacionar a atividade sísmica e vulcânica às regiões de limites de placas tectônicas. E aí, eu tenho um pequeno vídeo para mostrar a vocês também de como seria uma atividade vulcânica, para vocês também darem uma assistida. É bem pequeno, bem simples também. Essa área que vocês estão vendo é justamente a área do Círculo de Fogo do Pacífico. A gente tem uma fissura, que pode ser uma fenda, e essa fenda, quando é deslocada, o que é que a gente tem embaixo dela? Material magmático, que é o nosso magma ou lava. E aí, quando essa fenda ela é aberta, você tem a saída devido à pressão desse material no interior da Terra. Quando você tem essa saída, logicamente, a gente tem uma atividade vulcânica. Essa atividade vulcânica pode ser simples, de uma maneira bastante branda, se for limite divergente, como você está vendo aqui, ó, como ele sai devagarzinho. Ou pode ser, como mostrou na imagem anterior, de uma maneira bastante desastrosa, que é o que a gente chama de vulcões
de explosão. Esses vulcões explosivos são localizados nas áreas de limites convergentes. E aqui você consegue ver a evolução de uma atividade vulcânica até ele chegar na atividade. Beleza, gente? Bem tranquilo para vocês assistirem, tá bom? E aí, só para a gente realmente fechar, eu trago para vocês as partes de um vulcão, que seria esses elementos aqui, desde a sua câmara magmática até a parte da cratera, certo? Passando pela chaminé, pelo cone vulcânico, pelas nuvens. Isso aqui é de maneira geral, mas nem todo vulcão ele vai ter essa estrutura, certo? Eu tenho uma pequena questão para fazer com vocês. Essa parte de vulcões do Brasil eu vou deixar para trabalhar depois, será uma parte mais detalhada, mas de maneira geral o Brasil tem vulcões, só não tem vulcões ativos. E a questão, para a gente fechar rapidinho, uma questão que vai falar justamente sobre essas atividades internas. O terremoto de escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Aí tem toda a explicação do que aconteceu. Ele quer que você diga o seguinte: de acordo com o texto, destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos vão ser concentrados em quais áreas? E aí vocês vão dar uma lida, porque o nosso tempo está bem curto, dá uma parada no vídeo para você analisar e aí você vai ver que a resposta vai ser a letra C. Por quê? Porque é a área que fala do contato de placas tectônicas. Certo, gente? A próxima aula da gente vai ser sobre os agentes externos. Obrigado, pessoal. Valeu. Um beijo e fiquem em casa.